Oi pessoal, tudo bem? Então aqui sou a Júlia Kisaki. Estamos aqui na nossa terceira aula do nosso curso de improvisação musical para iniciantes. E a aula de hoje nós vamos ver aí a segunda parte, né, da nossa teoria musical, né, do nosso embasamento aí teórico para a gente poder começar a improvisação prática, né? Então nessa segunda parte nós vamos ver a formação de acordes e um pouquinho de campo harmônico, tá? Não se assustem mais uma vez com as nomenclaturas, caso você nunca tenha, né, estudado, ouvido falar disso. Esse curso é para iniciantes, então vem comigo. Vamos lá. Primeiro assunto, a gente vai entrar aí na formação de acordes, né? Todo o assunto da aula de hoje vai estar dentro de harmonia, né? O que é harmonia? A gente trabalhou um pouco com melodia, a gente falou um pouquinho das escalas, que são as notas tocadas uma de cada vez, né? E quando a gente começa a tocar mais de uma nota ao mesmo tempo, ou começa a pensar mais de uma nota ao mesmo tempo, a gente entra aí nesse universo harmônico, tá? Principalmente para quem toca instrumentos harmônicos, né? Por exemplo, a harpa, ela é um instrumento harmônico, porque eu consigo tocar melodias e consigo tocar harmonias, né? Consigo tocar mais de uma nota ao mesmo tempo. A flauta, né? Seja ela aí qual for, essa daqui é uma tin whistle, é uma flauta céltica. Ela é um instrumento melódico, porque eu não consigo tocar mais de uma nota ao mesmo tempo, né? O shruti box, que é um instrumento indiano de canto clássico Drupa, que é esse daqui, é um instrumento harmônico unicamente, ele não toca melodias, né? Ele é como se fosse uma parte ali da sanfona, onde cada chavinha eu vou tocar, vai soar um acorde, ou seja, já vai soar mais de uma nota ao mesmo tempo, né? Dentre outros, né? A gente tem o bowl, a gente tem o piano, instrumento harmônico, o violão, instrumento harmônico, né? Então, aí a gente tem uma gama de instrumentos grandes que a gente pode trabalhar com a harmonia, né? Então, vamos lá. Com a formação de acordes, nós vamos entrar trabalhando com tríades, tá? Por que tríades? Porque a gente vai começar trabalhando acordes de 3 notas, tá? Existem tétrades, né, que quando a gente trabalha com 4 notas, e existem bicordes, né, que é quando a gente toca só 2 notas ao mesmo tempo, que a gente não vai falar muito disso não. Nós vamos falar de tríades, que é o que geralmente a gente acaba usando, que a gente aprende, né, mais rápido, e o que pode dar aí maior liberdade nesse momento inicial para nós. Então vamos lá, se você quiser acompanhar aí com a apostila, eu vou estar mostrando aqui, mas caso você queira fazer suas anotações, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá. Vamos lembrar daquelas notinhas musicais, né, que são as notas sem nenhum acidente, que é aquela escala que a gente já está acostumado de lidar, né, que é a escala de dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá? Pegando essas notas, então, a gente vai começar a fazer uma associação e aprender uma nova nomenclatura para trabalhar com os acordes, tá? Aqui no Brasil, né, e inclusive cuidado se você for olhar algum material dos Estados Unidos ou da Alemanha ou de alguns outros países, porque eles usam uma terminologia diferente. Aqui, para nomear as notas tocadas, né, de forma avulsa, por exemplo, a nota dó, né? Toquei a nota dó, a gente chama de dó, certo? E quando a gente falar de acorde de dó, a gente vai ter uma nomenclatura que é uma letra, no caso a letra C. Em outros países, eles usam a mesma nomenclatura para nomear acordes e notas, tá? Então lá, a nota dó, ela é chamada de C e o acorde de dó é chamado de C também, tá? Então só fica atento caso você vá consultar algum material diferente que não seja aqui do Brasil. Então vamos lá. Cada nota a gente vai associar uma letra, tá? O dó a gente vai associar ao C, o ré a gente vai associar ao D, o mi ao E, o fá ao F, o sol à letra G, o lá à letra A e o si à letra B. Por que o dó não começa com a letra A? Porque o lá é a nota que a gente usa para poder afinar o nosso instrumento, né? O nosso diapasão. Como assim? Quando você vai afinar o seu instrumento, você precisa ter
uma nota aí que te dê um norte, né? Hoje em dia a gente tem afinador eletrônico, mas antigamente a gente não tinha. E a gente precisava de uma nota para poder afinar o instrumento, né? E a gente usa a nota Lá. Então Lá 440 Hz ou 432 para poder afinar o nosso instrumento. Então a gente começa aí com a letra A para a nota Lá, tá bom? Então só essa curiosidade. Então as letras nós vamos usar para nomear os acordes e essas sílabas para nomear as notas, tá? Então vamos continuar aqui na nossa apostila. A gente tem 4 tipos principais de nomenclaturas para os nossos acordes, para as nossas tríades, tá? Que é o acorde maior, menor, diminuto ou aumentado, tá? E nós vamos ver aqui a diferença entre cada um deles. Vamos começar pela nossa tríade maior, tá? Sempre pensando na escala de Dó. Se você quiser, já pode pegar aquele desenho de piano que tem na apostila ali quando a gente trabalhou com as escalas, que ele pode te ajudar a fazer uma contagem aí. Porque lembra que a gente tinha uma fórmula para poder distinguir e para poder descobrir se a escala é maior, se ela é menor, né? Como formar maior, menor. A gente vai ter uma formulazinha também menorzinha aqui com os nossos acordes, tá? Então vamos começar pela tríade maior, tá? Vamos começar pelo acorde de Dó, né? Já começamos aqui pegando a letra C. O acorde, a tríade, ela vai ser formada por 3 notas, né? Como eu falei para vocês, porque é uma tríade. Quais notas que a gente vai pegar? Nós vamos pegar o primeiro grau, que é o que dá o nome ao acorde, assim como a escala, né? Que é a primeira nota que dá nome à escala. Então, o primeiro grau da escala, a escala de Dó é a nota Dó. O terceiro grau, que é Dó, Ré, Mi, então a nota Mi. E o quinto grau, que é a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? Então o acorde de Dó vai ser formado por Dó, Mi, Sol, ok? Primeiro, terceiro e quinto grau, né? É a primeira, a terça e a quinta nota do acorde que a gente nomeia. Feito isso, primeiro, terceiro e quinto grau, a gente precisa ver quantos tons tem entre o primeiro e o terceiro grau, para saber se ele é um acorde maior, né? Ou para montar esse acorde. Olhando naquele pianinho, a gente pode contar, né? Do Dó para o Mi. Então, do Dó para o Ré, a gente vai ter uma tecla preta no meio, né? A gente vai ter um tom de distância. E do Ré para o Mi também. Ou seja, do Dó para o Mi, nós temos 2 tons de distância. Do terceiro para o quinto grau, do Mi para o Sol, eu vou ter quantos tons? Do Mi para o Fá eu não tenho tecla preta no piano, ou seja, eu tenho só meio tom de distância. E já do Fá para o Sol, eu já vou ter um tom de distância, ou seja, do terceiro para o quinto grau, um tom e meio. Então a nossa fórmula para a tríade maior é essa, galera. Do Dó para o Sol, a gente vai ter 3 tons e meio, né? Para saber se é uma tríade maior, eu vou ter que olhar entre a primeira e a terceira nota, que tem que ter sempre 2 tons, tá bom? A terça minha é maior, porque terça, né, é uma nomenclatura que a gente usa desse intervalo de primeiro para terceiro grau, tá? Nós não falamos de intervalo, nós não nos aprofundamos aqui, mas nesse momento não vai ser muito importante, não vai fazer tanta falta pra gente, tá? Mas existe aí esse assunto, caso você tenha essa curiosidade. Beleza? Então, tríade maior feito, né? Que é aquele acorde que eu falei pra vocês de Dó. Dó, Mi, Sol. Né? Tem essa sonoridade aí, que dentro da nossa cultura é um pouquinho mais alegre, né? Então, agora vamos pra tríade menor, né? Vamos acompanhar aqui na apostila. Ainda pensando em Dó, tá? Tríade menor. A gente vai pegar o acorde de Dó, que é a letra C, mas a gente quer ele menor. Então eu vou colocar um Mzinho minúsculo ao lado do C, que significa menor, tá? Então sempre que a gente for falar de acorde menor, a gente vai colocar a letra, não sei se está ao contrário aqui, a letra, e do lado um Mzinho
para falar que é menor. Quando é maior, a gente não precisa colocar o Mzão não, tá? E aí, a gente vai montar esse acorde de Dó menor. Mesma coisa. Dó, Mi, Sol, né? Mas o Mi, a gente tá falando aí de Dó menor. E dentro da formulazinha da tríade menor, a gente precisa ter um tom e meio entre a primeira e a terceira nota, né? Então, na escala menor, entre o primeiro e o terceiro grau, se você olhar lá em escala menor natural, você vai ver que vai ter um tom e meio. Então, o meu Mi, ele vai ser bemol. Então, na escala de Dó menor, o Mi é bemol, tá, pessoal? Lembra do bemol, aquele Bzinho? Ele apareceu aqui, né? Então, se você tiver alguma dúvida, dá uma subidinha lá na apostila, dá uma lida sobre as escalas ou então sobre o ciclo das quintas, tá? Qualquer dúvida também você pode esclarecer aqui no nosso plantão de dúvidas. Beleza, um tom e meio, né? Entre a primeira e a terceira nota. E entre a terceira e a quinta, eu tenho 2 tons. Então, essa é a fórmula da tríade menor, tá? Enquanto a tríade maior, entre a primeira e a terça, eu vou ter 2 tons. Na tríade menor eu vou ter um tom e meio, né? Então eu vou ter esse Mi, ele teria que ser bemol, vai dar uma sonoridade um pouco diferente. Beleza? Tranquilo, né? Vamos seguir aqui agora para a tríade diminuta na apostila. Vamos pegar de novo aí o acorde de Dó, porque a gente vai trabalhar sempre em Dó. E para dizer, né, para mostrar que um acorde é diminuto, a gente vai usar uma bolinha, né? Como se fosse aí quando a gente usa números ordinais, né? Quando a gente vai falar primeiro, segundo, a gente coloca aquela bolinha. No diminuto a gente vai usar aquela mesma bolinha, tá? Então, um Dó diminuto é um Dó com a bolinha aqui do lado. Nem sempre tem esse risquinho embaixo, tá? Às vezes é só a bolinha. Mas a gente tá usando aqui o Word, então tem esse risquinho aqui. Então, vamos lá. A fórmula para saber se um acorde é diminuto, ela é um pouco diferente, né? Então, o acorde maior tem essa sonoridade, o menor já tem essa sonoridade, né? Eu peguei aqui o de Lá menor porque a harpa ela tem uma afinação um pouco diferente, tá? Esse seria o acorde menor. E para pegar o acorde diminuto, ele vai ter uma sonoridade mais diferente ainda, né? Porque entre a primeira e a terceira nota, eu tenho que ter um tom e meio. E entre o terceiro e o quinto, eu também tenho que ter um tom e meio. Então, ele é diminuto porque as notas elas estão mais próximas entre elas, né? Então, aqui, entre o Dó e o Mi bemol, eu tenho um tom e meio. E entre o Mi bemol e o Sol bemol, eu também tenho um tom e meio, tá? Por que Mi bemol e por que Sol bemol? Porque a gente está pensando aqui no diminuto e para poder, né, encaixar dentro dessa formulazinha aqui do diminuto, a gente precisa colocar o bemol para poder, né, aproximar ou sustenido para poder distanciar essas notas, né? Que a gente já aprendeu um pouquinho antes. Então, tríade diminuta, um tom e meio e um tom e meio. Beleza? Vamos lá agora para a última tríade, que é a tríade aumentada, né? Um acorde aumentado. Então, no acorde aumentado, a gente vai usar um maisinho, né, ao lado da nossa letra, que representa o nosso acorde. Às vezes se usa escrito A, o M também, né? Em alguns lugares você pode ver uma nomenclatura um pouco diferente. Mas a gente vai usar esse maisinho aqui ao lado, tá bom? E qual que é a fórmula para uma tríade aumentada? A gente vai ter entre a primeira e a terça 2 tons, né, igual o maior, e entre a terça e a quinta 2 tons também. Então a gente tem Dó, Mi, Sol sustenido, beleza? Para poder entrar, né, nesse formato. Então, enquanto o acorde diminuto ele terá as notas mais apertadinhas, mais próximas entre si, o aumentado já vai ter as notas mais distantes, né?
entre uma delas. Por isso que é aumentado, porque aumenta, né, a distância entre as notas. Então, acorde maior, 2 tons entre primeiro e terceiro e 1 tom e meio entre terceiro e quinto grau. Bom, acorde maior a gente vai ter então 2 tons e 1 tom e meio. Acorde menor a gente vai ter 1 tom e meio e 2 tons. Acorde diminuto a gente vai ter 1 tom e meio e 1 tom e meio. E acorde aumentado 2 tons e 2 tons, tá? Dessa forma a gente consegue formar os nossos acordes, né? É só você pegar ali as notinhas na escala que você quer trabalhar e fazer a contagem, né? Eu quero um acorde de Ré maior, né? Vou pegar ali a escala de Ré maior, vou pegar o primeiro, o terceiro e o quinto grau. E aí, se você quer, né, um acorde... eu quero um acorde diminuto. Você vai ali encaixar dentro da formulazinha do acorde diminuto, tá bom? Então é isso sobre acordes. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre campo harmônico, tá? Campo harmônico dá para você ficar aí durante muito tempo estudando, né? E entrando aí em se aprofundando, né? Muito mais, é um assunto muito complexo, mas que a gente vai dar uma elucidada aqui hoje dentro daquilo que a gente precisa, tá? Para poder trabalhar as nossas improvisações para iniciantes, tá? Então, a gente não vai aqui dar uma enxurrada de informações e a gente nem quer assustar ninguém, tá bom? Então, nós vamos começar do começo, do básico. O que é campo harmônico, né? A gente aprendeu sobre escalas, né? Que são aí notas tocadas sucessivamente. O campo harmônico serão os acordes formados por cada grau dessa escala, né? A gente acabou de aprender sobre tríade, que já é uma introdução para a gente começar a aprender campo harmônico. A gente vai falar somente de tríades, tá? No campo harmônico, inclusive. A gente não vai falar de tétrades, que são acordes de 4 notas. Mas então, aqui falando do campo harmônico, né? Vamos dar uma olhada aqui na nossa apostila, que a gente sempre vai estar dando como exemplo a escala de Dó maior natural, tá bom? Note que às vezes eu falo só a escala de Dó maior, porque nem sempre a gente usa, às vezes a gente omite a palavra natural, né? Embora seja escala de Dó maior natural. Então, vamos lá. Escala de Dó maior natural, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó, que é a repetição da tônica, né? Da primeira nota da escala. Agora, o que a gente vai fazer trabalhando o campo harmônico? A gente vai fazer o seguinte, olha aqui. A gente vai pegar as notas da escala e vai formar acordes. Os graus formados por acordes. Lembre-se que letras são acordes e que sílabas são notas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter o acorde de Dó, porque o primeiro grau da escala é o Dó. Então, qual que é o primeiro grau aí, né, do nosso campo harmônico de Dó? Vai ser o acorde de Dó. Dó maior, né? Por que é Dó maior? Porque se a gente pegar essas notas aqui, a gente só pode usar essas notas, tá? O campo harmônico, ele vai trabalhar dentro das notas da escala. Então, se eu pegar aqui a nota Dó, o acorde de Dó, colocar Dó, Mi, Sol, porque é a primeira, a terça e a quinta nota, lembra? E jogar dentro ali, né, daquela formulazinha. Isso aqui vai ser maior, vai ser menor, vai ser diminuto ou vai ser aumentado? Vai ser maior, porque entre o primeiro e o terceiro grau a gente tem 2 tons, e do terceiro para o quinto a gente tem 1 tom e meio, tá? Agora a gente vai para o Ré. Vamos pegar as notas que a gente tem aqui e montar o acorde de Ré. Ré, a terceira é Mi, Fá e a quinta é Lá. Então, o acorde de Ré é Ré, Fá, Lá. Se a gente jogar naquelas formulazinhas, né, e observar, a gente vai perceber que esse acorde aqui formado com essas notas é um acorde menor. Então, o segundo grau, né, do campo harmônico, ele sempre vai ser um acorde menor, né? Isso naturalmente será formado
partindo do pressuposto de que a gente tem que usar essas notas aqui, tá legal? Então, vamos para o nosso terceiro grau aí do nosso campo harmônico de Dó. A gente vai pegar o Mi, né, que o terceiro grau é o Mi, nota Mi, terceiro, Sol, quinto, Si. Jogando nas minhas formulazinhas lá de tríades, a gente vai achar mais um acorde menor, de Mi menor, tá legal? Então, terceiro grau também é um acorde menor. Agora a gente vai olhar o quarto grau, né? Que é a nota Fá. Pegando o acorde de Fá, Fá, Lá, Dó. Primeiro, terceiro e quinto grau. A gente percebe aqui, né? Entre essas distâncias aqui, que será um acorde maior. Então, o quarto grau do campo harmônico, ele é maior. E isso aqui, gente, sempre vai ser, tá bom? Campo harmônico de Dó, de Ré, de Mi, de Fá sustenido, sempre vai ser primeiro grau maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, o quinto maior também, o sexto menor e o sétimo grau diminuto, tá? Então, esses acordes aqui, eles estão me mostrando o campo harmônico de Dó. Tá legal? Então, vamos olhar aqui o campo harmônico de Dó maior, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Sendo que o Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor e Si diminuto. Opa, esse aqui não é pra estar aqui não. Beleza? Campo harmônico maior, então, é isso aí, né? Simples, né? Simples de entender. E quando a gente chegar ali na prática com as aulas do Marcos, isso vai ficar bem mais legal e vai dar para gerar muito trabalho, muito resultado, muita diversão aí em cima disso, tá bom? Agora a gente vai olhar aqui a escala de Lá menor natural. A gente estava olhando a de Dó maior, né? Agora vamos olhar a de Lá menor natural, tá? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Lembra que a gente já olhou isso aí? Agora vamos ver como que a gente acharia o campo harmônico menor, que daí seria o campo harmônico de Lá menor. Mesmo esquema, tá, gente? Nós vamos pegar as notas da escala que a gente quer trabalhar e encontrar o acorde de cada um deles. Para encontrar o acorde de cada um deles, se a gente lembrar que o primeiro é maior, o segundo é menor, o terceiro é menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto, já ajuda bastante, né? Porque isso aí é uma regra que não muda. Agora, se você não quiser decorar, porque às vezes também é um pouco difícil, você vai montando os acordes, né? Você vai pegando ali as notas que existem dentro da escala e vai achando dentro daquela formulazinha ali que é mais fácil de lembrar, tá legal? Então, no campo harmônico menor, a coisa já vai ser um pouco diferente. Por quê? Né? Da mesma forma que a escala maior natural tem uma fórmula e a escala menor natural tem outra, o campo harmônico maior vai ser diferente do menor. Então, o menor, né? A regrinha vai ser essa daqui, tá? Vou jogar aqui para baixo para a gente conseguir visualizar melhor. Então, vamos lá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, que é a repetição. Primeiro grau. Vou colocar aqui as notas, né? Primeiro, terceiro e quinto grau. Vou jogar na minha formulazinha e vou perceber que o primeiro grau é um acorde menor, afinal de contas, o primeiro grau que nomeia, né, a escala ou o campo harmônico. Então, Lá menor, primeiro acorde, vai ser sempre um acorde menor no campo harmônico menor, ok? Segundo grau, jogando lá na minha formulazinha, eu vou encontrar um acorde diminuto. Então, segundo grau do campo harmônico menor será sempre um acorde diminuto, né? Joga aqui o acorde naquela fórmula de tríades diminutas, e a gente vai achar esse acorde aqui. Terceiro grau, acorde de Dó. Dó, Mi, Sol, acorde maior. Então, terceiro grau do campo harmônico, acorde maior. Quarto grau, joguei lá na minha fórmula, é um acorde menor, de Ré menor. Beleza? Mi menor agora. Aliás, Mi, joguei lá, achei que é um acorde menor. Fá.
maior e Sol maior. Então, no campo harmônico menor, os acordes serão nessa ordem aqui: Lá menor, menor, diminuto, maior, menor, menor, maior, maior, tá ok? E aqui a gente acha o campo harmônico da escala de Lá menor natural, né? Então é isso aí, o campo harmônico com isso a gente pode, né, aprender novas nomenclaturas, né? E a gente vai percebendo que a gente acaba usando determinados graus mais do que outros, né? A maioria das músicas, elas são usando aí poucos, às vezes 3 graus só no campo harmônico, né? Então, se a gente pegar o primeiro acorde do campo harmônico, o quarto e o quinto, a gente consegue tocar um monte de música, né? O acorde de, né? Se a gente for pensar aí no campo harmônico de Dó maior, a gente conseguiria, né, com o acorde de Dó, que é o primeiro grau, com o de Fá, que é o quarto, e com o de Sol, que é o quinto, a gente faz um monte de música, né? Claro que cada um desses graus, eles vão ter uma funçãozinha, eles têm uma cor própria, né? Que se a gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto, a gente começa a entender melhor a coisa, tá? Mas a gente vai ficar por aqui, porque não quero confundir muito vocês, e isso aí já dá pano pra manga, isso aí já é assunto mais que suficiente para a gente trabalhar nas próximas aulas práticas, e deixo vocês aqui hoje, próximas aulas serão dadas pelo Marcos Vinícius, e aí eu retorno com as aulas de improvisação terapêutica para a gente fechar o nosso curso, tá bom? Gente, obrigada mais uma vez, né, por estar aqui com vocês. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, tá? A gente tem aí o nosso plantão de dúvidas. Podem mandar e-mail pra gente, tá? Então alguma coisa estranha, você falou alguma coisa que eu não entendi muito bem, só falar aqui com a gente, tá bom? Lembrando que tudo que a gente aprende aqui na teoria, a gente aconselha que vocês coloquem na prática. Então, pega aí o seu instrumento, né? E começa a achar esses graus. Volta lá em escala, pega lá a escala de Dó e de Lá menor que a gente já trabalhou, acha aí o campo harmônico. Depois que você tiver bem craque, vamos lá tentar encontrar uma outra escala, de repente uma escala de Lá bemol maior, né? Pera aí, vamos por partes. Volta lá em escala, lembra da regrinha, lembra ali no ciclo das quintas, qual que é, né? Qual nota que vai ter bemol na escala de Lá bemol. E aí montou a escala, vamos para o próximo passo, pegar aí o campo harmônico, montar as tríades, né? Ver aí qual grau que é maior, qual que é menor, diminuto, e por aí a gente vai encontrando, tá? Música é assim, tem que ser uma coisinha de cada vez, aproveitando cada momento, desfrutar cada momento nesse aprendizado, que é muito legal, tá? Eu fico lembrando aí na época que eu comecei a estudar música e eu sinto saudades, e isso aí já tem mais de 10 anos, e cada momento ali que eu curti, que eu comecei a aprender, foi um momento único e que eu percebo hoje, né, que nem matemática. Se você não for com calma em cada assunto, você atropela tudo, chega lá na frente, você vai ter dúvida, tá? Então, isso aqui parece, às vezes pode parecer pouca coisa, ou às vezes pode parecer muita coisa, mas vamos lá, um step, um degrauzinho de cada vez, tá bom? Então é isso, deixo vocês aqui hoje, muito obrigada, um grande abraço a todos e bons estudos. Tchau, tchau!